Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de cálculo numérico. Nesta aula nós veremos o método de Newton-Raphson ou o método das tangentes. O que é o método de Newton-Raphson, também conhecido como método das tangentes? É um método numérico desenvolvido por Isaac Newton e Joseph Raphson, usado para determinar uma raiz aproximada da equação f de x igual a zero, tomando como solução inicial um valor x0 no intervalo AB, que contém a raiz, e obtendo as demais soluções aproximadas como sendo as raízes das equações das retas tangentes ao gráfico de f no ponto de abscissa dada por cada solução anterior. O procedimento para o método de Newton-Raphson. Sabendo-se que α é uma raiz de f de x em AB, toma-se x0 como sendo a aproximação inicial, x0 no intervalo AB. A primeira aproximação x1 é a raiz da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0 e f de x0. A aproximação seguinte, x2, é a raiz da reta tangente ao gráfico de f no ponto x1 e f de x1. Esse processo segue até obter a raiz aproximada que atenda ao teste de parada desejado. Geometricamente, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui a curva y igual a f de x, que está em vermelho. Vamos tomar como aproximação inicial x0, aqui, ó. E aqui nós temos o ponto x0 e f de x0. Traçamos a reta tangente ao gráfico de f neste ponto. Então, nós temos aqui a reta T1, que é essa reta tangente. Ela vai cortar o eixo x, aqui nos dando x1. Agora, vamos procurar o ponto x1 e f de x1. Está bem aqui. E aqui traçamos a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto, x1 e f de x1. Isso aqui vai nos dar a reta tangente, que é justamente esse T2. Vai cortar o eixo x aqui, nos dando x2, que é a segunda aproximação. Da mesma forma, aqui no ponto x2 e f de x2, nós vamos traçar a reta tangente, que é essa T3, e vai nos dar aqui justamente a terceira aproximação x3. Seguindo com esse processo, nós vamos encontrar a solução aproximada. Observamos que a sequência das aproximações elas tendem a alfa, tendem à raiz aproximada. Essa convergência ela é rápida, essa é uma grande vantagem do método de Newton, porque temos convergência rápida. Analicamente, nós temos a seguinte situação. Seja alfa a raiz de f em AB e x0 pertencente a AB uma solução inicial. Vamos determinar x1. Bom, a equação da reta tangente ao gráfico de f em x0 e f de x0, vocês viram lá no cálculo 1, na parte de derivadas, que é dada por esta equação. A função que nós temos aqui, g1 de x, é justamente essa reta, que é a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0 e f de x0. O x1 é justamente a raiz dessa função, g1 de x. Ou seja, o x1 é o x, tal que g1 de x igual a zero. Então, fazendo g1 de x igual a zero, nós temos que esse membro aqui é igual a zero. Certo? E aqui nós vamos isolar o x aqui. Então, passa o f de x0 para o lado direito, vai ficar f' de x0, que multiplica x menos x0, igual a menos f de x0. Agora eu vou isolar o x menos x0. Então, vai passar o f' de x0 dividindo aqui. Então, ficou x menos x0 igual a f de x0 sobre f' de x0. Negativo. Agora, o x0 passa para o lado direito, então vai ficar x igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Esse x é justamente o meu x1, minha primeira aproximação. Então, x1 vai ser x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Agora, vamos determinar o x2. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x1 e f de x1 é dada por g2 de x igual a f de x1 mais f' de x1, que multiplica x menos x1. De modo análogo, nós vamos agora determinar o zero dessa função g2 de x. Ou seja, vamos determinar x de modo que esse termo aqui seja igual a zero. Fazendo g2 de x igual a zero, nós temos isso aqui igual a zero. Vamos isolar o x aqui. De modo análogo, nós vamos encontrar x igual a x1 menos o f de x1 sobre f' de x1. Então, esse x aqui é justamente o x2. x2 é x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Seguindo o processo repetidas vezes, nós obtemos a sequência das aproximações sucessivas xk. Então, nós obtemos aqui a sequência das aproximações que deve convergir para alfa. Essa sequência é dada por xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. K igual a 0, 1, 2, até onde a sequência para. Essa é justamente a fórmula de Newton-Raphson. E esta fórmula aqui que a gente vai usar para o método de Newton-Raphson. Bom, o teste de parada, podemos usar o erro relativo, né, dado uma tolerância, nós podemos usar o erro relativo, o erro absoluto, podemos usar o erro dado pelo módulo da função, como também podemos usar o número máximo de iterações para parar o processo. Convergência.
Bom, a sequência de aproximações que foi criada anteriormente, ela deve convergir para a raiz alfa, senão o método não faz sentido. Então vamos ver aqui o teste de convergência. Se f, f' e f duas linhas são contínuos no intervalo AB que contém uma raiz alfa de f de x igual a zero, e se f' de alfa for diferente de zero, então existirá um subintervalo de AB contendo a raiz alfa tal que, se x0 pertence a esse subintervalo, a sequência xk dada por xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk, ela converge para a raiz alfa. Então esse é o nosso teste de convergência. Para que a sequência das aproximações convirja para a raiz alfa, nós devemos ter essas condições. E uma das condições mais importantes é justamente a derivada ser diferente de zero, né? Porque senão aqui não faz sentido esta fórmula. Em resumo, o método de Newton-Raphson obedece os seguintes passos. O primeiro passo, define-se o intervalo AB, que contém a raiz. Define-se a função g de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Escolhe-se o x0 pertencente a B como uma solução inicial. Calcula-se o x1 fazendo o x1 igual a g de x0. Observe que o x1 vai ser o g de x0, que é justamente x0 menos o f de x0 sobre f' de x0. Verifica-se o teste de parada. Caso o teste de parada seja satisfeito, define-se a raiz como sendo x1. Caso contrário, repete-se os passos 4 e 5 para determinar x2. E assim por diante. O processo continua até atingir a tolerância desejada. Vamos ver aqui um exemplo, que é encontrar uma raiz do polinômio x3 menos 3x mais 1 no intervalo 0,1, com 3 algarismos exatos. Vamos dar aqui uma tolerância de 0,001. Então, nós observamos aqui o gráfico de f. Observamos que f possui uma raiz no intervalo menos 2 e menos 1, possui uma raiz no intervalo 0,1 e possui uma raiz no intervalo 1 e 2. A raiz que nós queremos aqui é justamente a raiz que está no intervalo 0,1. Bom, nós podemos ver isso analiticamente. Calculando o f de 0, nós vamos encontrar igual a 1. O f de 1 é menos 1, portanto, os dois têm sinais contrários. Isso quer dizer que existe uma raiz entre 0 e 1. O f de 0 vezes f de 1 é negativo, portanto, existe uma raiz entre 0 e 1, como nós já podemos ver graficamente. Vamos ver com o teste de convergência. Nós temos a f de x é x3 menos 3x mais 1. A derivada vai ser 3x ao quadrado menos 3 e a segunda derivada vai ser 6x. São funções contínuas em qualquer intervalo. Na verdade, são funções contínuas nos reais. Portanto, são contínuas em qualquer subintervalo de 0,1, que contém a raiz. Além disso, nós podemos ver que a função derivada, 3x ao quadrado menos 3, ela é diferente de zero para qualquer x pertencente ao intervalo 0,1. Portanto, a sequência de aproximações ela deve convergir para a raiz de alfa no intervalo 0,1. Portanto, o teste de convergência é satisfeito. Aqui vamos definir a função como sendo g de x igual a x menos, aqui é a função f de x e aqui é a função derivada. Então, nós temos aqui a g de x dada por essa função. Vamos escolher aqui o x0 como sendo 0,25, como sendo a aproximação inicial. É claro que essa escolha é arbitrária, né? Pode ser qualquer valor entre 0 e 1. A primeira iteração, o x1 vai ser o g de x0. Você vê na função aqui onde tem x, você coloca x0, que é justamente 0,25. Então, substituindo 0,25 nesta expressão, nós vamos ter justamente o valor 0,34444. Certo? Aqui fazemos o teste de parada. Vamos dar aqui o E relativo, que vai ser o x1 menos x0 sobre x1. No caso aqui, é esse valor aqui, 0,34444, menos o 0,25. E vamos encontrar justamente 0,2742. Esse erro aqui é maior que a tolerância e o processo deve continuar. Para a segunda iteração, vamos encontrar x2 como sendo g de x1. É só ir na expressão e onde tem x1 substituir por 0,34444. Então, substituindo a expressão, vamos encontrar 0,34720. Fazemos o teste de parada e vimos que é maior que a tolerância, o processo deve continuar. Terceira iteração, da mesma forma, encontramos x3 igual a 0,34729. Fazemos o teste de parada e vimos que deu 0,00026. Esse erro aqui é menor que a tolerância, portanto o processo deve parar. Neste caso, nós concluímos que a raiz aproximada é alfa igual a 0,34729. Observe que aqui nós temos 5 casas decimais. É bom sempre fazer os cálculos com muitas casas decimais. E agora nós colocamos a raiz
do jeito que está pedindo na questão. Escrevemos o alfa como sendo 0,347, com o erro relativo inferior a 0,001. Então, com 3 casas decimais aqui, nós temos a raiz 0,347, que é justamente quando arredondamos esse valor aqui. Vamos ver agora um exemplo que determinar a raiz positiva da equação 4 cosseno de x menos exponencial de x igual a 0. Pede-se com o erro inferior a 0,01. Nós vamos definir a função f de x como sendo 4 cosseno de x menos exponencial de x. Usando o GeoGebra, nós esboçamos o gráfico da função, dessa função f, e vimos que ela possui uma raiz aqui no intervalo 0,1, que no caso é a menor raiz positiva da equação, ela vai estar entre 0 e 1. Temos aqui demais raízes, mas são negativas, mas para a questão que está pedindo, é a raiz entre 0 e 1. Bom, nós podemos ver analiticamente, o f de 0 é 4 cosseno de 0 menos exponencial de 0, que vai ficar 4 menos 1, que é igual a 3, positivo. E o f de 1 vai ficar 4 cosseno de 1 menos exponencial de 1, que é o 4 cosseno de 1 menos e, que é negativo. Esse número aqui é negativo. Portanto, aqui o f de 0 deu positivo, o f de 1 negativo, o produto vai dar negativo. Isso quer dizer que existe uma raiz entre 0 e 1, como nós já tínhamos visto graficamente. Vamos agora para o teste de convergência. Nós temos f de x igual a 4 cosseno de x menos exponencial de x. A f' vai ser menos 4 seno de x menos exponencial de x. E a f duas linhas menos 4 cosseno de x menos exponencial de x. Podemos observar que as três funções, tanto f', f' e f duas linhas, são contínuas em qualquer subintervalo de 0,1, que contém a raiz. Além disso, nós podemos notar que f', que é menos 4 seno de x menos exponencial de x, é um número que é sempre negativo no 0,1. Porque aqui temos o sinal de menos, né? 4 seno de x é positivo entre 0 e 1. A função exponencial de x também é positiva entre 0 e 1. E, portanto, esse número aqui vai ser sempre negativo, ou seja, diferente de 0 para qualquer x no intervalo 0 e 1. Portanto, a sequência xk, definida por essa expressão aqui, ela deve convergir para a raiz de f no intervalo 0 e 1. Vamos definir a função g de x como sendo x menos, aqui em cima fica a função f de x, que é 4 cosseno de x menos exponencial de x. E aqui embaixo fica a função f' de x, que é menos 4 seno de x menos exponencial de x. Essa é a nossa função de iteração que vamos usar. Vamos escolher o x0 como sendo 1, como aproximação inicial. E aqui nós vamos determinar o x1, que é o g de x0, que é justamente o g de 1. Aqui onde tiver x, colocamos 1 e vamos encontrar justamente 0,908. Fazemos aqui o teste de parada. E1 vai ser o x1 menos x0 sobre o x1. Substituindo os valores, nós vamos encontrar 0,101. Isso aqui é maior do que a tolerância e o processo deve continuar. De modo análogo, nós determinamos o x2, que é o g de x1. Então, vai lá na expressão de g e substitui 0,908, onde existe o x. E encontramos aqui 0,905. Fazemos aqui o teste de parada. Nós encontramos que o erro, o E2, vai ser 0,0033. Esse valor aqui já é menor do que 0,01. Já é menor que a tolerância. Portanto, devemos parar o processo aqui, na segunda iteração. E a nossa raiz procurada é justamente 0,905. Conclusão. A raiz aproximada é 0,905, que aparece aqui. Como estamos querendo a solução com erro inferior a 0,01, nós vamos escrever a raiz como sendo 0,90. Arredondamos aqui. Para arredondar aqui, esse zero aqui ele permanece como sendo zero. A solução com casas decimais é justamente 0,9047882. Bem, vamos ver agora algumas observações. Primeiro, não é necessário que x0 esteja próximo da raiz alfa para que se tenha convergência. Ou seja, nós podemos ter um x0 bem distante de alfa e mesmo assim nós podemos ainda ter convergência, desde que o x0 satisfaça as condições de convergência. O método de Newton-Raphson ele tende a acelerar o método do ponto fixo. De fato, no método de Newton-Raphson, a escolha de g de x é dada por essa expressão g de x igual a x menos f de x sobre f' de x, e ela é feita de tal forma que o g' de alfa seja zero. Então isso vai acelerar o processo. É como se estivéssemos no método do ponto fixo escolhendo a função de iteração g de x dada por essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui ela vai nos dar justamente a derivada igual a zero. Outra observação que fazemos. A escolha do x0 ela deve ser feita de modo que f tenha derivada não nula em cada xk. De fato, se considerarmos a função f de x como sendo x² menos 2 e o x0 igual a zero, então o método não vai funcionar. Por quê? Porque nós não conseguimos determinar o x1,
já que o f' de 0 ele não vai existir. Então, nota-se neste caso que a reta tangente ao grafo de f, que é x² menos 2, no ponto 0 e menos 2, é uma reta horizontal. E, portanto, ela não intercepta o eixo x. Nós podemos ver isso graficamente. Vamos analisar graficamente a situação em que a curva é y igual a x² menos 2, está aqui essa curva em vermelho, e vamos tomar o x0 como sendo 0. Nós temos a reta tangente aqui a esse ponto, que é o ponto 0 menos 2. Neste ponto aqui, a reta tangente ela não tem como interceptar o eixo x, porque é uma reta horizontal. Se ela não intercepta o eixo x, nós não temos como determinar o x1, e portanto o processo para, e nós não temos convergência. Então nós podemos tomar o x0 em qualquer parte, desde que satisfaça as condições de convergência. Uma das condições de convergência é que o f' de xk exista para qualquer xk. Vamos ver aqui as vantagens e desvantagens do método. Como vantagens, podemos dizer que o método ele possui convergência rápida, ele possui um desempenho elevado. Nós podemos escolher a aproximação inicial distante da raiz e mesmo assim ainda podemos ter uma convergência. E como desvantagens, podemos dizer é necessária a existência da derivada de f na raiz aproximada. É necessário calcular o valor numérico da derivada de f em cada iteração. Nem sempre o método vai convergir e possui uma difícil implementação. Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.